aproveitando que você tá falando aqui, ó, o Alan do Flamais, Sim. tá? O Alan do Flamais escreveu aqui, ó. Voto eletrônico, eu sou contra. Não existe sistema eletrônico imune à fraude. Voto à distância, sou favorável. Por correio, com envelope selado e etc. Essa é uma... O Alan... Obrigado, Alan. Obrigado. Um abraço. Forte abraço, Alan. Um abraço, Alan. Valeu O Alan aí. tá na comissão jurídica, não tá? Ele tá... Não, ele é do fiscal, acho. Suplente do Conselho Fiscal. É. Forte abraço, Alan. Eu não tenho... Ele é do Conselho Fiscal, sim, com certeza. Se ele está em alguma comissão, não me recordo. É. Mas se tiver, acho que está junto com o pessoal da jurídica, né? Porque é advogado e tal. É. Então, eu diria assim, o Alan sabe bem o que quer dizer isso, né? O voto dentro de um envelope. Aí eu volto àquela relação. Entrego a você, eu, Álvaro, te entrego a R, dizendo, tá aqui o envelope, vote. A verdade é a seguinte, você deixou o envelope em cima da mesa. Na hora que você deixa o envelope em cima da mesa e viajou para passar o fim de semana em Búzios, rapaz, hoje é o dia de votar. Meu filho, abre esse envelope aí. Bota esse envelope dentro lá, tem que botar esse envelope tem que chegar uma semana antes ou 2 dias antes. Tem que botar isso no correio hoje. Mas vota em quem, pai? Aí ele, vota em quem você quiser. Eu não sei. Eu não provo que quem pôs o voto dentro do envelope é a pessoa que recebeu de fato. Então, Álvaro, Olha só, essa medida de segurança ou essa quantidade de insegurança, ela é só uma justificativa. sim, Vou deixar isso muito claro. é uma guerra Agora, é uma guerra exatamente. de Agora, o que eu questiono de melhor é aquilo que eu falo. Eu tô na piscina, eu tô no clube, eu tô com vocês, e aonde você for comigo, dentro do clube, e falar com os sócios do clube, o voto presencial é o voto. Principalmente pro conselho diretor, né? Conselho diretor, ele quer... Cara, eu tenho uma opinião sobre isso, Álvaro. Eu também sou contra, tá? A questão do voto à distância. Eu sei, peço desculpa meus amigos aí, off Rio, mas eu também sou contra por uma outra questão. Esse pouco tempo que eu acompanho a política do Flamengo, me ensinou uma coisa: você precisa estar ali no dia a dia para você ver o que é certo e o que não é. Para você ter a sua consciência e você não ser influenciado por narrativas, entendeu? Então é mais por essa questão que eu sou contra, porque a vida política dentro do Flamengo é totalmente diferente do que é passado pro torcedor rubro-negro, né? E até ler aqui a mensagem aqui do nosso amigo aqui, Bruno. Ele fala a questão... Se não chegou nenhuma solução do voto eletrônico via app autenticado biometricamente, Álvaro, lamento. O Flamengo parece não ter acesso às melhores tecnologias do mercado. A opinião dele eu acho que a gente tem que sair... Esse debate ainda vai existir muito. Porque... E pra você chegou? Várias. Chegaram algumas. Sim. O problema é que em nenhuma delas a gente sentiu conforto. Quando eu digo a gente, são pessoas para defender. Exatamente. E nem a pessoa que apresenta a melhor tecnologia, ela também não consegue defender na hora que eu falo para você, me diz como você evita. Eu vou te mostrar como é que eu faço. Veja bem, contra a fraude, basta alguém querer. Sim. Né? Então é só imaginar como você quer fazer a fraude. Exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Álvaro. Tem uma pergunta do Túlio. Olha a tua live, hein? Calma. É questão do Bandeira. A questão do Bandeira que você falou. A gente voltar aqui só para não passar batido, porque tem muita gente... Eu recebi essa pergunta aqui também no celular. Por que só foi... não foi estendido para os outros cargos também, como vice-presidente de futebol, vice-presidente de marketing, enfim. Só porque o presidente e o vice-geral... O cara não vai poder ter o cargo, né, político e se candidatar. Porque qualquer outro cargo você manda embora. Eu posso demitir qualquer um, posso exonerar qualquer um. Mas se eu for vice-presidente eleito, eu não posso ser demitido. Exatamente. Eu vou ter que ser empichado, mas aí o processo é gigantesco. É prova contra prova e quem faça... Difícil. Chegou essa proposta para vocês ou foi retirada por a comissão? Ninguém colocou que se estendesse. Acho que teve uma das pessoas
uma das pessoas que fazem, vamos dizer assim, aditivos à proposta inicial, acho que teve uma das pessoas que falou alguma coisa a respeito. Aquilo que eu falei assim, o que está no substitutivo, que está lá na secretaria, é acessível a qualquer um. O que chega, a gente tenta agrupar da melhor maneira possível. Então, tecnicamente, se não constou na proposta isso, é porque a razão é básica. Se eu posso mandar você embora. É isso. Qual é a razão que tem de fazer alguma coisa no sentido de que você tenha o mesmo tratamento que ele, que uma vez que eu elegi, não posso mandar ele embora. Bernardo Marques aqui também deixou um comentário. Bernardo Marques. São Paulo? Isso. Um abraço para ele também, se é quem eu tô pensando. Boa tarde, em especial para o Alvinho. Eu levei ao COD a proposta de voto híbrido aos conselhos. Lembro. Existe tecnologia e segurança para votar. Espero um dia isso mude. Inúmeras entidades de classe. Bernardo, eu concordo com você, vou dizer mais uma vez. Eu não sou contra nenhuma proposta, jamais seria contra nenhuma proposta. No dia que alguém trouxer uma proposta, eu sou a favor do voto presencial. Eu deixo claro, eu não preciso me esconder. Da mesma forma que eu não me escondo, eu sou Rodolfo Landim, não vi até hoje no Flamengo nenhum presidente que chegue perto. Mas, isso é um problema, é personal, pode ser, mas... Aí eu vou colocando para você. Não existe uma proposta em si. Mas no dia que tiver uma proposta que me satisfaça nesse sentido, eu mudo. Agora, neste momento, eu sou pelo voto presencial. E eu não. A maioria, com certeza. E te digo mais. Uma das coisas que precisa mudar no Conselho Deliberativo é que a matéria julgada ela não pode votar na mesma Assembleia, no mesmo ano. Porque senão fica uma coisa assim, o perdedor chora, aí vira Botafogo. O perdedor chora, volta. Chora, volta. Não pode ser assim. A gente não pode julgar a mesma matéria 2, 3 vezes. Sim. Entendeu? Então, matéria julgada, perdeu outra legislatura. Isso. Desculpa, irmão, eu tô falando muito, porque a política, você sabe comigo, mas a política não... Eu não posso deixar de fazer a minha pergunta. Claro. Eu falei que eu tenho uma opinião Claro. acerca, né, da questão do voto à distância e a minha opinião acerca também do... Quer votar à distância, você? Hã? Não, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra, mas eu quero trazer aqui, Alvin, a opinião do torcedor na arquibancada. Exatamente, é importante. Sim. É isso que eu quero elucidar aqui, porque é muito parecida com a minha. Uhum. Entendeu? Então, assim, quero deixar aqui registrado que todas as decisões tomadas de forma interna, indoor, usar o termo, indoor, no Clube de Regatas do Flamengo, isso repercute aonde? Na arquibancada. Arquibancada. E tem Completamente. gente que não sabe nem o que é estatuto. Não adianta eu dar o estatuto. Entendeu? também, que eu Então, vou assim, saber. isso mesmo. Então, Alvin, assim, eu conversando com algumas pessoas na arquibancada, torcedores, eu tô falando. A alma do Flamengo. Torcedores. A real existência do Clube de Regatas do Flamengo, que é a sua torcida. Então, assim, o pessoal é muito contra também. Algumas pessoas, pelo menos os que vieram falar comigo, falaram que são totalmente contra essa questão do voto à distância. E um outro assunto que foi levantado, que aí é a opinião de peso, que é a opinião da arquibancada. Vocês estão discutindo, vocês hoje estão discutindo a questão da renovação, né? Se vai deixar de ser 3 mais 3, Isso. beleza? E passar a ser 4 sem direito à reeleição. E vocês irão discutir também a questão de se pode ou não pode assumir cargo público sendo presidente Isso eram duas ou vice-presidente. Isso eram duas propostas e elas foram consolidadas para uma só. Sim. Que é a que vai no dia 14. Então, o que vocês irão discutir é a questão do cargo eleito do clube. Quem for presidente e vice eleito Sim. não podem assumir Isso se cargos estende também para o públicos. Conselho Deliberativo, Administração e Fiscal? Todos. Pra todos, Exatamente. então, assim, a opinião da arquibancada é muito bom deixar claro isso. E é a minha opinião também, tá? É a minha opinião. Eu não concordo em esfera alguma, Sim. quer seja eleita, quer seja não eleita. Por que eu vou falar isso? Olha só.
Quando nós elegemos os representantes para sentar na cadeira de vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República, nós pagamos o salário dessa turma. Sim. Nós pagamos o salário dessa turma. O dinheiro dos nossos impostos paga o salário dessa turma. E é por isso que eu não concordo, e assim, é a opinião da arquibancada. Foram alguns companheiros que conversaram isso, porque viram que a gente falou que ia tratar desse assunto e viram uma postagem minha no Instagram falando sobre isso. O torcedor não concorda. Não concorda com esfera alguma. Vou repetir aqui. Com esfera alguma, tendo cargo político, beleza? Tendo cargo político e vice-presidente do Flamengo, ou diretor, qualquer coisa que hoje, até porque, olha o debate, é o que eu falo, o torcedor rubro-negro não é mais aquela coisa do gado, não. Ele tá muito mais... Ele não é levado de qualquer forma, não, sabe por quê? Olha o entendimento do torcedor. Como é que a gente vai ter um representante na política, entendeu? Sentado na política do Flamengo, uma vez que o Flamengo hoje é um clube de 1 bilhão, indo para 1,5 bilhão, beleza? Profissional do jeito que... Gestão. E vamos dizer que não 1,5 bilhão. Não tira. Saiu de 500 milhões para 1 bilhão e 200. E agora vai subindo mais. Vai subindo, não, Eram tudo 500 milhões. Exatamente. Mas olha só, olha a ideia do torcedor. O torcedor não concorda tendo um representante público sentado numa cadeira de vice-presidente. E aí eu aponto isso pro nosso vice-presidente de futebol. Beleza? Pro nosso vice-presidente de futebol. Ele tem um cargo público, tá sentado na cadeira de... Ele é, acho que é presidente de alguma coisa lá no Palácio Pedro Ernesto, lá na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Ele tem um cargo muito, muito responsável lá dentro e ele precisa viajar com o Flamengo para acompanhar o Flamengo, o futebol do Flamengo, tem em que todo estar no dia a dia. estado, em toda e viagens internacionais. Entenda aí, olha, eu tô sendo prolixo porque eu quero trazer a gama de ideias de que eu ouvi na arquibancada, tá bom? Entendo, então já é o seguinte, onde você vai chegar. É o seguinte, o torcedor não concorda, como eu também não concordo, e eu aqui quero deixar aqui a minha observação, que é a da arquibancada. Nós não concordamos em esfera alguma que o Flamengo tenha um cargo público, representante do povo, sentado em qualquer esfera do clube. Até porque, se a gente está caminhando para o profissional, nós vamos precisar que essa pessoa, eleita pelo povo, trabalhe pelo povo e não divida o seu tempo de trabalhar pelo povo com o clube de regatas do Flamengo. Então eu peço aqui, eu faço um pedido a você, conselheiro. Isso vale pro Alvin que está sentado aqui do meu lado, que com certeza ele vai ter uma explicação para isso. Mas eu faço um pedido aqui. Vamos debater isso. Até porque, Flamengo, olha só. Pode ser loucura da minha parte, mas se você for olhar lá nas letras miúdas, vocês vão concordar com o que eu estou falando. Se for para acontecer isso e o cara ficar dividido sobre o Flamengo e o cargo público que ele tem político, eu acho que o Flamengo pode ser uma loucura aqui, mas eu vou falar. O que eu ouvi da arquibancada. O Flamengo vai ter que devolver o dinheiro aos cofres públicos por ter essa pessoa dividida nesses dois mundos. Foi isso. Mas, Lula, mas isso já está acontecendo hoje no futebol do Flamengo. A gente vê o problema que está tendo no departamento de futebol do Flamengo, a guerra que está lá dentro, e todos esses problemas que teve, esses episódios que teve de agressão, tudo, é só a ponta do iceberg que está acontecendo lá. Porque, pô, acontece muito mais coisa lá dentro que a gente nem sonha em saber. E a gente sabe que precisa hoje dentro do Flamengo a figura de um diretor para controlar os bastidores do Flamengo, para controlar esse vestiário do Flamengo. E a gente sabe que o Marco Braz ele precisa trabalhar. Ele tem o trabalho dele.
E não dá pra estar dentro do ninho do urubu o tempo todo, pô. E isso já acontece hoje. Quando aconteceu a briga com o Gerson, ele tava aqui presidindo uma sessão. Tava presidindo Então, uma assim, sessão, o cara exatamente. precisa trabalhar. Ele também tem que estar ali. O Flamengo não paga nada a ele. É voluntário o trabalho dele. Exatamente. É voluntário. Já começa por aí. Então, primeiro há que se entender o que é você ser servidor público e o que você... funcionário público. E que é um cargo eletivo. Isso. Então, quando você fala assim, Isso o cargo eletivo Ah, não pode ter. Porque se eu for falar que o servidor público não pode ter, tô ferrado, né? Não. Porque a gente tem Tem vários. procuradores, a gente tem fiscais, Desembargador, a gente tem tudo. policiais, sim, médicos, sim. que são servidores públicos. Exatamente. Mas, Álvaro, entenda que eu falei. Eleito pelo povo. Você tá falando, quando você fala da elegibilidade, cara, Isso. que é elegível aqui fora, ser eleito lá dentro é uma forma que eu tenho de travar. Mas você ser eleito aqui fora e não ter nada que te impeça de ajudar o Flamengo, e se você é não remunerado, o Flamengo não gasta com ele. Sim, tá. Então eu não posso chegar e dizer, olha, há uma despesa que a gente tem com essa pessoa. Não, nesse caso não. Eu não quero falar em específico. O artigo 23 do Estatuto, Ah, que foi julgado também por 2 vezes, né? É aquilo que eu falei, perde volta. Mas isso é o Flamengo, isso é o Flamengo. O Flamengo tem essa coisa, tem essa loucura. essa coisa fantástica, né? Ele mexe com a gente até o fundo. Então, então tecnicamente, a responsabilidade está na mão do presidente, né? Sim. Se você falar assim, o Marcos que me ouça, né? Eu tenho admiração por ele também. Já nos encontramos várias vezes, tive o prazer de estar conversando com ele. Uma coisa é conversar com o Marcos, outra coisa é imaginar a conversa com o Marcos. A maioria das pessoas imaginam a conversa. A mesma coisa que eu falo do Landim. Sim. Muitas pessoas imaginam o que é conversar com o Rodolfo Landim, outras conversam com o Rodolfo Landim. Quem tem essa oportunidade tem uma visão totalmente diferente. Eu fico muito feliz de poder ter a chance de conversar com qualquer um deles. Até com as pessoas mais difíceis do Flamengo, às vezes eu consigo conversar, isso é muito bom para mim. Eu também Então, gosto. Marcos, Eu gosto dos mais difíceis. Eu gosto dos mais difíceis. eu falei pra você, essa lá, eu fico vendo aqui as pessoas pensando, não, eu também tô vendo, gente, olha. Tá falando aqui, ó, o cara que vem aqui defender aqui, ó, pô, fulano de tal, olha, parabéns pra você, Mauro. Você faz parte dos 200 votos, que é quanto o Eduardo Bandeira de Melo teria se tivesse uma eleição, entendeu? Acho que se eu votar no Pablo, a gente elege. Se o Nadir botar a mão no outro ombro, então, a gente tá eleito, entendeu? Mas acho que ele tá de mal comigo, Nandinho. Não tá, não. Eu gosto dele. Ele, olha só, ele é extremamente Eu só diferente. queria ver o brilho nos olhos dele de Mas volta, é só isso. ele é esse cara quem? ganhador. De quem? O presidente, pô. você tá falando de Rodolfo Landim? Vamos falar de Marco, rapidinho. Deixa ele falar do Marco. Deixa eu falar do Marco. Deixa ele falar do Marco. Pra não ficar uma coisa Não. Por Então, favor, fale essa dele. história do servidor público, então, quando a gente fala isso, o artigo 23 lá estava dizendo assim, ó, é da responsabilidade do presidente perceber se alguém está usando o Flamengo na sua candidatura. Eu sei e ninguém vai conseguir no mundo me olhar e falar, se eu falar Marcos Braz, não vê um emblema do Flamengo. Não vai. É a mesma razoável. coisa o Bandeira. A mesma coisa é o Você Bandeira. elegeu assim. Agora, outra é o cara insistentemente fazer ações como tal. Sim. Então, o Marcos não está ali fazendo ações como o Flamengo na sua vereança. Não está. Sim. Ao contrário do nosso ex-presidente, que está lá fazendo propostas estranhas, no sentido de que o Flamengo tem que se obrigar, desde quando a gente vai obrigar alguém a fazer alguma coisa por força de lei, de uma lei que também não vai ser completa, que seria inconstitucional. Então tem essas coisas. Cada um pode fazer o que quiser, né? Desde que depois consiga resolver as coisas. Nesse ponto, o que eu quero dizer é o seguinte, o Marcos, ele tem autonomia que o Landim lhe deu. Sim. Ele não custa aos cofres do Flamengo em razão de que ele presta o serviço que ele tem que prestar na Câmara dos Vereadores. E vamos ser honestos, todo mundo sabe que se o cara é federal, trabalha terça, quarta e quinta, não é isso? Porque segunda ele está chegando em Brasília e na sexta ele está voltando para o Rio. E o cara que é da Câmara dos Vereadores também tem seus dias de trabalho e seus dias que ele não vai estar lá.
Então, sobre se ele falta ao serviço lá, ou ele falta ao serviço. Se ele faltar ao serviço aqui, ele não tem remuneração. Ele tem um grupo de pessoas que estão junto lá dele. Lá, ele é responsável por si. Então, eu digo assim, o Marcos tem muita competência naquilo que ele faz, fazer o melhor para ele, e no que diz respeito ao melhor para o Flamengo. Eu não acredito que ele não consiga dar o melhor de si, porque ele foi lá em 2009, foi campeão. Foi 2009? Estou enganado? Foi. Ele também foi campeão depois que voltou, em 2019. As pessoas fazem questão de lembrar, o Flamengo é um clube que vive de vitórias. Então a gente não tem gordura para queimar. Me desculpa. A gente fala isso e as pessoas são gratas a alguns jogadores que já não deveriam ser, Sim. se fosse por isso. É muito fácil de falar que o fulano de tal é muito legal, mas como era dirigente, não é tão legal. Então, não sei. Acho que a gestão está na mão do presidente Landim. Ele continua com o mesmo brilho no olho de tentar ganhar. Eu acho que essa taça Copa Brasil vai ser nossa, entendeu? Por tudo que eu já tive perto dele conversando e você vê o brilho do olho no sentido de que ele é Flamengo para ganhar. E eu também sou Flamengo para ganhar. E nós vamos ganhar. E nós vamos estar juntos lá em São Paulo, né? Não, com certeza. Não, o Flamengo ele é, pô. Eu converso com esse cara desde 2015, cara. Sabe? Por isso que eu falo pra você que, na minha opinião, tá faltando esse brilho nos olhos, tá? Essa é uma sensação minha, tá, Álvaro? Então, eu tenho um respeito muito grande por todos os presidentes do Flamengo, todos que passaram, até pelo Bandeira, por todos os presidentes eu tenho. Só que, pô, desde 2015 eu venho ali, foi o ano que eu comecei a acompanhar a política do Flamengo. Conversei com o Landim, conversei com o Valim, com o BAP, com o grupo, né? A Tocha, Gustavo Fernandes, o próprio Gustavo Oliveira, com todos eles. E o Landim, cara, sempre me passou esse rubro-negrismo forte ali no dia a dia. E eu acho que a figura, ele é a figura do... Você já viu o jogo do lado dele? Cara, eu sei disso. Eu sei, cara. É foda, eu sei. Xinga, tem que ver, uma vez eu vi ele xingando um jogador do Flamengo, mas enfim, eu queria que ele xingasse assim dentro do vestiário. Eu sei que não pode, mas eu queria que ele fizesse dentro do vestiário que ele faz às vezes lá. Mas assim, eu acho que um tempo pra cá, essa é a minha sensação. Ele perdeu esse brilho. Essa é a minha sensação, entendeu, Álvaro? E porque a gente sabe quem é esse cara, irmão. O que eu tô falando, a gente já conversou com ele. A gente sabe o projeto que ele tem pro Flamengo. A gente já sabe o que ele fez. Então, assim, é complicado para nós torcedores ver o Flamengo sangrar e não ver essa energia. Eu acho que a figura do presidente é muito importante para essa questão, sabe? Dentro do Flamengo tem isso, cara. Às vezes, galera, vocês tentam mudar a imagem do Flamengo. O Flamengo tem isso, a figura do presidente, na minha opinião, é muito importante. O presidente, ele passa a confiança pro torcedor e o torcedor respeita o presidente. O torcedor quer ouvir o presidente. Muitas das vezes o torcedor precisa ouvir uma palavra do presidente. E o presidente precisa trazer essa segurança pro torcedor. Ele precisa mudar isso. A responsabilidade é dele. Ele já falou isso e a gente sabe disso. Dentro do Flamengo é assim, fazer o quê? E isso não vai mudar. Você pode trazer quem for pro Flamengo, você pode vender o Flamengo, irmão. E não vai mudar. O cara que for o dono do Flamengo, ele vai ter que ser essa figura. Ele tem essa responsabilidade. O torcedor do Flamengo, ele gosta de se sentir representado ali. Sim. Ele quer sentir isso. Eu sei que nem tudo dá pra vir pra câmera aqui e falar você como presidente do Flamengo, com qualquer cargo ali dentro do Flamengo. Mas o torcedor, ele precisa ter essa sensação que o teu coração, aquele sangue rubro-negro que tá correndo ali, tá lá dentro do vestiário. E um certo momento, eu não sei porquê, isso se perdeu no Landim. A minha maior tristeza hoje é essa, irmão. Porque é fato, a gente vestiu roxo, irmão. Botamos a camisa. Te botou a camisa, filho. Porra, apoiou. Botei 40 cabeças lá na porta da Gávea no dia da eleição, pô, pra poder pedir voto pelo presidente, pô. Então a gente sabe disso, pô. Ninguém mais aqui quer que o Flamengo ganhe do que a gente, pô.
Então, assim. Todos. Então, mas eu acho que o presidente. Oposição, é. O que é, pô? Eu sabe. Então também? A gente. Não, mas eles querem. Eles querem. Não tem como. Apesar que quanto mais ganha, mais fica difícil pra eles. Isso é verdade. Mas. A chance agora é melhor que ganhe, pelo menos não vai ter como disputar. Exatamente. Até pra não perder feio de novo. Mas assim. Não, mas quer, cara. Porque eu já fui oposição e eu viajei esse Brasil todo atrás do Flamengo. Pra caramba. Tem isso. O problema é quando eles se juntam. Tem nomes fantásticos. Isoladamente, tem vários bons nomes. O problema é quando junta. Eles juntam, parece que, sei lá, a serpente azul pica eles, é complicado, irmão. O problema é esse. Separadamente, eu cito vários nomes aqui, não vou citar com respeito, mas eu cito vários, converso com vários, tenho, amizade. Agora, mas eu já falei isso pra eles, eu falei, o problema é quando vocês se juntam, mano. O problema de vocês é isso, quando vocês se juntam, eu não sei o que passa na cabeça de vocês. Realmente. Também não sei. Vamos. Enfim,